A apostasia está perto daqueles que duvidam da justiça de Deus, daqueles que acham que são mais justos do que Deus. Bom dia, graça e paz. Gente, eu não consegui gravar ontem, porque sábado fui pregar em São Paulo e eu estava completamente destruído, estava muito doente, comi alguma coisa lá, ou a água me fez muito mal, não consegui gravar ontem, só por isso. Me perdoem aí. Vamos lá, eu preguei na minha igreja sobre Gênesis 22, aquele momento em que Deus fala para Abraão: Abraão, me dê o seu filho, seu único filho, a quem você ama, e me ofereça em holocausto. Ou seja, ele iria matar o filho e iria oferecê-lo queimado a Deus. Essa foi a ordem que Deus deu e ele se submeteu. E eu comecei assim: a apostasia, que é o abandono da fé, está perto daquele que se acha mais justo de Deus. Essa minha pregação foi inspirada no Kivitz. Inspirada assim, falando o oposto dele. Recentemente ele soltou, a gente sabe que ele é universalista. Ele crê que Deus é bom, logo, segundo ele, Deus não vai enviar ninguém para o inferno. E aí ele falou algo assim, ó: eu, como pai, não deixaria meu filho para queimar no fogo eternamente. Logo, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. A perspectiva dele aqui é a seguinte: ele está dizendo o seguinte, que quem fala sobre esse inferno eterno, na realidade são os religiosos. Porque ele pensou: eu não faria isso, logo Deus também não. Sendo assim, esse Deus dos cristãos aí está errado. O Deus correto é esse meu aqui, que é baseado na minha moralidade. Mas veja bem, a gente tem passagens bíblicas explícitas falando sobre o inferno. Jesus falou sobre o inferno em Daniel. No último dia, muitos vão ressuscitar para horror eterno e glória eterna. Então, é clara a doutrina bíblica sobre o inferno. Qual que é a fonte de autoridade aqui para estabelecer o que é correto e incorreto? O homem. Ele mesmo, ele diz: como um pai eu não faria isso. Mas eu, como pai, eu, como homem, sou um parâmetro para definir o que é justo e o que é injusto? Eu, como homem, sou um ser confiável para falar sobre justiça? É engraçado, na pregação dele, o Kivitz fala isso. Não. Quando você acha que você é justo, mais justo do que Deus, você apostata da fé. E aí ele está dizendo que não, que Deus, ele não é mais justo que Deus. Sendo assim, Deus, ele não envia ninguém para o inferno. Deus não é menos, ele não é mais justo que Deus. Sendo assim, Deus também não vai enviar. Essa é a perspectiva dele. Que doideira. Mas ele está certo, a apostasia está perto daquele que se acha mais justo que Deus, e ele se acha. Porque a Escritura declara isso, que aqueles que não creem vão para o inferno. E porque todo o fundamento dele está baseado na perspectiva humana, daquilo que a gente acha. Mas veja bem, a Escritura declara o seguinte, Deus dizendo: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os nossos pensamentos ainda estão repletos de pecado. Portanto, nós não somos um parâmetro. Abraão, ele poderia achar que Deus estava sendo injusto. Mesmo porque, já em Gênesis 9, Deus havia proibido o homicídio, e Deus, com a lei, Deus vai proibir o sacrifício humano. Mas Abraão não questionou. Abraão confiou, mesmo sem entender. Será que isso é justo, matar o próprio filho? Deus quer isso? Mas ele obedeceu. Portanto, é isso que eu e você temos que entender. Mesmo quando nós acharmos, parece que Deus está sendo injusto, nós devemos confiar em Deus. Eu conto sempre essa história, quando meu filho nasceu e nós tínhamos certeza absoluta de que ele iria morrer, o que me manteve de pé foi justamente isso aqui. Eu nunca pensei: mas por que o meu filho? A minha pergunta era: por que Deus está levando o meu filho? A minha pergunta não era essa, a minha pergunta era: por que Deus não me matou também? Por que Deus não matou todos nós? Nós somos pecadores. Essa era a minha perspectiva. Por quê? Porque eu cria e creio que Deus é justo em tudo o que Ele faz. Essa é a perspectiva correta. A perspectiva bíblica é que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. Eu mato e faço viver, não há Deus além de mim. Ageu, sucederá algum mal à cidade sem que eu, o Senhor, o tenha feito? De forma alguma. Jó, quem matou os filhos de Jó? Foi o diabo, não foi? Mas o que Jó diz?
Deus deu, Deus tirou. Porque ainda que o diabo tenha sido o agente direto, foi Deus quem fez todas as coisas. Os irmãos de José, eles o traíram, mas Deus disse, Deus me trouxe para cá. Então, Deus, às vezes as pessoas usam a seguinte expressão para tirar o querer de Deus, a responsabilidade de Deus de tudo que acontece no mundo. Não, Deus permitiu isso aí. É óbvio, Deus permitiu que os irmãos de José o traíssem. Deus não colocou maldade no coração dos irmãos de José. Ela já estava ali, mas Deus usou para o seu propósito e usou o mal para o bem. Mas se você quer dizer que Deus permitiu, dizendo que ele não queria que aquilo acontecesse, é óbvio, por um lado não é a vontade dele que se traia uns aos outros, ele proíbe, mas por outro lado, aquilo que aconteceu foi sim a vontade de Deus, porque Deus quis usar aquele mal para o bem. Assim como a Escritura declara, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a vontade de Deus. Tudo que acontece neste mundo acontece porque Deus quis. Babilônia. A Babilônia foi até Israel e destruiu tudo. E Deus chama a Babilônia de meu servo. Mulheres foram estupradas, crianças foram assassinadas, homens foram decapitados, o templo destruído. Foi uma desgraça total. E Deus diz, eu o fiz. Por meio de Jeremias, Deus disse várias vezes, eu o farei. Ou seja, Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mal. Deus está administrando o mundo. O coração do rei está na mão de Deus e Deus o inclina para onde ele quiser, de modo que cada soberano, Hitler e todos os demônios que apareceram por aí, estavam debaixo do controle de Deus. Não há nada que aconteça neste mundo que Deus não queira. Tudo está debaixo do querer dele. Entender isso faz com que você, diante de qualquer circunstância, que você não fique bravo com Deus. Tanto é que, quando acontece alguma coisa, por exemplo, morre alguém, um parente, sei lá, uma circunstância difícil. Essas pessoas que dizem, não, Deus não tem nada a ver com o mal. No sentido de, ele não é soberano sobre o mal. As pessoas têm o livre-arbítrio, elas fazem o que elas querem e Deus não pode meter o bedelho. Ora, aí elas ficam bravas com Deus, porque o Senhor deixou... Ué, vocês não falaram que Deus não pode meter o bedelho? Vocês que falaram. Então, se ele não pode, vocês não podem ficar bravos com Deus. É justamente aí, na minha opinião, que surge a raiva com Deus. Agora, eu creio que ele é bom e justo em tudo que faz, inclusive quando permite o mal. Ele quis por algum propósito, seja para julgar os pecados, como fez com a Babilônia, ou com Israel, permitindo que a Babilônia fizesse aquilo, ou quando Deus fez com Jó, para tratá-lo, para quebrantá-lo. Permitiu que seus filhos morressem. Deus deu, Deus tirou, diz Jó. Deus tirou os filhos, porque é Deus que é o autor da vida. O diabo é só um instrumento, ele não é nada, ele não é Deus. Essa é a perspectiva cristã. Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora, quando estamos sofrendo, enfrentando dificuldades, uma das coisas que nos faz perder a fé é justamente achar que nós somos mais justos do que Deus. O Senhor não está agindo corretamente comigo. Isso aqui não foi correto. Aí então surge a apostasia, surge a falta de fé. Agora, quando você entende, assim, como Abraão, eu não sei por que Deus está fazendo isso, mas ele é justo em tudo que faz. Me parece que é tão injusto isso, mas eu sou o pecador. Se parece que está injusto, o errado sou eu. Ele é justo em tudo que faz. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele não pode cometer a injustiça. Tudo que Deus faz é correto. Quando entendemos isso, nós descansamos e obedecemos, como Abraão obedeceu. A apostasia está no coração daqueles, está perto daqueles que se acham mais justos do que Deus. Eu vou, ao longo desta semana, falar um pouco disso, dar alguns exemplos de homens que acharam que Deus estava sendo injusto, reclamaram com Deus e por isso quase perderam a fé. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí ao longo da semana. Portanto, quando você achar, mas será que Deus está sendo justo? Ah, meu Deus, quando você olhar e ver, parece que não está sendo, isso aqui não está correto. Lembre-se, você é o injusto. Deus é justo e perfeito e ama o seu povo. Ele não pode praticar injustiça. Ele é a própria justiça. Lembre-se disso, o injusto é você. É você que não está vendo as coisas da maneira correta. Tudo que ele faz é correto. Tudo que acontece neste mundo está debaixo do controle dele. Confie, mesmo quando você não entende. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua santa e bendita palavra. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ajude, nos livre do mal e nos livre, Senhor, do engano.
Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor possa encher os nossos corações de fé, que o Senhor possa nos iluminar a cada dia, iluminar as nossas mentes, porque é por meio da verdade que nós somos livres do pecado, da burrice, da ignorância, da infelicidade. Portanto, enche-nos do conhecimento do Senhor e abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa tudo aquilo que nós fizemos. Abençoa nosso trabalho, nossa casa, nossa família, aquele que hoje está enfrentando um momento difícil, que por meio da fé, a fé que o Senhor nos dá, esse teu filho possa superar qualquer dificuldade, qualquer adversidade. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Lembrando, ano que vem, esse ano não tem mais vaga, a nossa caravana para Israel, mas ano que vem, lá para novembro, nossa caravana geralmente vai em novembro. Novembro do ano que vem, Israel e Grécia. Eu vou estar lá na viagem toda, gente. Vou estar lá para isso, para a gente conversar, vamos comer junto, tudo junto, tá? Vamos passear junto. Vai ser muito legal. Vocês vão ver, quem for aqui, vai ver lá, vão comer com vocês, a gente vai estar junto lá, vai ser a viagem é para isso, para conhecer os lugares e também para que nós possamos nos conhecer, vai ser muito legal, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e se quiserem mais informação sobre a minha caravana para Israel o ano que vem, que esse ano não tem mais vaga, tá aqui com a Fernanda, tá bom? Fernanda, o telefone dela tá aqui, entre em contato com ela. Até mais.